Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. E se inscrevam no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre alguns vídeos bem tristes que nós vimos hoje mais cedo do mestre Ronnie Coleman durante um evento que ele fez lá em Dubai. E em um dos vídeos, né, o The King estava simplesmente rastejando para chegar até a cadeira onde ele ia ficar ali, né, no stand. E é bem triste, né, ver o atleta de maior sucesso do nosso esporte falando em competições e estar numa situação como essa. Esse é o preço que o Ronnie Coleman acabou pagando pelos seus 8 títulos de Mr. Olímpia e por ser considerado o físico mais absurdo de todos os tempos do fisiculturismo. Como vocês sabem, o nível de treinos que o Coleman fazia era absurdo naquela época, meus amigos. Ele atualmente aí tá com 59 anos de idade e não era para estar tão debilitado assim com essa idade, né? Ele já foi perguntado algumas vezes se ele se arrepende, né, dos treinos que fazia no passado, e ele diz que não. E aquele agachamento brutal que ele fez com 362 quilos, que até hoje, né, é o seu recorde e pouca gente consegue fazer com essa carga. Ele já disse que o único arrependimento dele não foi ter feito mais repetições. Ou seja, amigos, o cara não se arrepende. O Ronnie Coleman tá muito bem mentalmente e ele sabe que isso que ele está passando agora foi o preço pela sua glória do passado. Mas para nós que somos fãs dele, né, acaba sendo um pouco triste ver ele nessa situação quando a gente compara com Jay Cutler, que está totalmente saudável, Kevin Levrone, Dorian Yates, o Arnold, Lee Haney e tantas outras lendas que foram legendários aí, ganharam vários títulos, mas continuam muito saudáveis atualmente. Enfim, rapaziada, máximo respeito ao The King Ronnie Coleman e comentem aí as suas opiniões sobre tudo isso. Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre Ramon Dino, que foi comparado aí na mídia gringa ao lendário atleta old school Mike, na página gringa Who's the Best. E realmente o físico do Ramon é um dos físicos que mais lembra os shapes old school mesmo. Físicos como Mike, Samir Bannout, entre outros. E até por isso Samir Bannout sempre exalta o Ramon, porque ele simplesmente ama a estrutura de shape do Dino, porque lembra os físicos da sua época. E esse guest pose do Ramon continua gerando muita repercussão, rapaziada. Tanto para elogios, mas também para críticas. Isso porque o Nick do canal Nick's Fan Power, que é o maior canal do mundo sobre notícias de fisiculturismo, falou sobre o Dino. Ele comentou que o Ramon está gigante e muito seco, e que sente que o limite do peso, mesmo tendo aumentado, ainda limita o Ramon, porque ele vai conseguir ficar do avesso pesando muito mais do que 103 quilos. Porém, mais uma vez, as poses do Ramon foram bastante criticadas. O Nick comentou que este continua sendo o principal ponto fraco do Ramon, mas temos que levar em conta que o cara estava fazendo guest pose, né, amigos? Enfim, confiram aí o que o Nick falou com a legenda automática do YouTube. Por isso vai ter alguns erros, mas dá pra entender todo o contexto do que foi dito. Alright, what's going on, you guys? Nick here with Nick's Strength and Power. I've got a couple of interesting stories for you guys today. The first story that I've got for you guys today, a recent guest posing from none other than Ramon Dino, just a few weeks now after the 2023 Mr. Olympia, where he took second place again to Chris Bumstead. So there's a couple things that people are pointing out about this guest posing. I think number one is the fact that he looks significantly bigger. I think a lot of people point out, you know, particularly in the off season, Ramon is like 250 plus. He's really big. He's really lean. Some say that even though that he got this little boost because the taller guys got a slight height increase at the Olympia this year, the shorter guys got a much bigger one. Even though he got this little boost in weight, some people feel like that classic weight cap for Ramon is still a little bit too restricting for his physique. Like he's a little bit too big for that weight cap, and that might throw him off a little bit. And I think what I notice in this guest posing video is he does look a lot fuller. I mean, obviously, he's not in contest shape, so he's going to be fuller. He's been eating. But he looks a lot fuller. His legs look a lot bigger. His arms look a lot bigger. Just overall, I think him with a fuller look
Obviously not this full, not off-season full, but he looks better when he's fuller. Now, the other thing that a lot of people notice and point out with Ramon, not just in this guest posing, but in general and at the Olympia, is his posing really is not the best, especially considering the fact that he's a classic physique guy, and some would argue that in classic physique posing is more important than the other divisions. When you've got guys like Terrence, Rough Diesel, guys like Logan Franklin, just these guys that put on a master class in posing and presentation of the physique, a lot of people notice that Ramon isn't a great poser. And I think the main reason why is he doesn't hold his poses very long. If you watch him go through this routine, when he hits like a front double bicep or a back double bicep or a single arm shot, he doesn't hold that shot in the final position for just more than a second. He barely holds it, and then he transitions into the next pose, and I think that's something he struggles with on the Olympia stage as well. And next to a guy like Chris Bumstead, I wouldn't even say that Chris is one of the most eloquent posers in classic physique, but he's like a true professional. He knows what he's doing. He knows how to hold and hit the poses. He knows how to present his physique in the most effective, impressive way on stage, and I feel like Ramon is pretty clearly still learning that aspect. And I think as you watch this posing video, I would pay attention to the front double bicep pose. I think he hits it 2 or 3 times in this video, once kind of kneeling and once standing up. I think it's a really strong pose for him. Ramon has really big arms. He's got a nice, really aesthetic V-taper. But when he hits that front double bicep and he's got both arms flexed at the top of that pose, it's literally less than a second that he holds it there. But I think in that pose, at the peak of that pose, is when he looks the best, but he just doesn't hold it. He just seems like he's really rushing through these poses, and it was kind of the same story on the Olympia stage. So I just point this out to say, you know, a lot of people obviously now are wondering, is Ramon ever going to be able to beat Chris Bumstead? You saw Terrence pushing Chris for years, and Terrence was never able to actually beat Chris, and now Terrence seems to have slipped outside the conversation, at least for the time being. Is Ramon a guy that's legitimately a contender to beat Chris Bumstead, or is he just another guy that's going to be second place and then one day slip out of that conversation? Breon, you know, the same thing happened to him. That second place spot kind of seems to keep rotating, and there's these just minor differences like this, the posing versus the professionalism of Chris. It's like these little details that I think really keep Chris on top. Now, next up in the news. E aí, amigos, o que vocês acharam desses comentários do Nick? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Por hoje é só, esperamos que vocês tenham curtido o vídeo, já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comente aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada, um forte abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!